Estamos novamente aqui no mais um Talkcast Vivendo com Propósito. E hoje a nossa entrevistada é Daniele. E vamos já pedir para vocês que estão aí nos assistindo para que prepare o coração, né? Abra o coração para receber de Deus o que vai ser ministrado hoje aqui através da vida da Daniele, né? Que hoje ela vai contar a nossa história da conversão dela, de como ela conheceu Jesus e que isso possa alcançar o coração de você também aí em casa. Dani, a Dani também é minha cunhada, né? Minha concunhada. É uma honra estar aqui te apresentando hoje ao pessoal, para saber mais da tua vida, né? De como tu conheceu Jesus. Eu queria que tu se apresentasse agora. Quem é a Daniele? Ai. Então, meu nome é Daniele. Eu nasci, né? Todos vão já perceber pelo meu sotaque. Aqui todo mundo me pede sobre isso, né? Sou de Santa Catarina, do Oeste Santa Catarina, da cidade de Maravilha, mais precisamente do interior de Maravilha, na linha Caiapó. Sou filha de agricultores, meu pai é o Valdir, a minha mãe é a Janete. Nasci num lar católico, né? Vim para essa região por causa da minha profissão. Eu hoje sou advogada, mas na época eu era assessora jurídica, né? Acompanhei uma magistrada lá de São Miguel do Oeste para Araranguá e nesse meio tempo conheci meu esposo, que é irmão, né, do esposo da Daiane. E tudo isso, acredito que já o mover de Deus, depois a gente vai falar nas perguntas, mas o mover de Deus já começou nessa transferência de São Miguel para Araranguá. E como que você conheceu o Du? Porque ele não era de Araranguá, era daqui de Criciúma. Tem a ver com tua profissão, alguma coisa assim? Não. Conheci o Du, na verdade, por um período, acho que até é bom às vezes falar sobre isso, porque a gente fala na questão de lares cristãos, né, enfim, mas na época também, que nem eu falo, eu sempre vim no lar cristão porque eu era católica. Na época, como eu vim sozinha, né, eu tinha acho que 22, 23 anos, eu vim sozinha, eu e meu gato, o Belo, né, um gatinho mesmo, um gatinho de estimação. E daí, na época, eu fazia um processo terapêutico, porque senti bastante, né, ficar longe da família, né, todo final de semana, minha família mora a 600 quilômetros, né, e por orientação até do meu terapeuta, né, eu acessei um aplicativo de namoro, as pessoas devem conhecer, né, o Tinder e tal, e conheci, eu acho isso até bem interessante, que eu conheço vários, celebrei o casamento de uma amiga minha, né, que também conheceu, né, o par dela no Tinder. Eu acho que quando Deus quer, ele une as pessoas, né, e a partir desse Tinder, eu até comento isso com meu esposo hoje, eu não lembro de ter acessado ele, sabe, assim, eu só lembro que essa conversa surgiu, e daí ali a gente trocou o WhatsApp, se conheceu, enfim, fluiu, tanto que na época, né, como eu era assessora, né, tem remoções, né, essa magistrada voltou para um outro lugar, nesse período eu fiquei bastante reflexiva, porque eu só namorava meu esposo, e tive que pensar, né, sobre a minha carreira profissional, estava fora do meu lugar, né, da minha família, a minha união não estava decidida, né, mas refleti, naquela época, hoje eu percebo que já era Deus, me interiorizei, né, refleti que não queria mais ser assessora também, porque estudava para concursos, houve uma direção profissional também, através desse namoro que depois virou casamento, enfim, já foi um reposicionamento, eu vejo olhando para minha vida de Deus. Que legal. E Dani, nos conta como você conheceu Jesus, assim, como foi a tua conversão nesse meio tempo entre o teu relacionamento com o Du, né, meu cunhado, e eu não sei se ele já cristão, ele já tinha esse encontro com Jesus, como é que é a história de vocês a respeito do... Na verdade, né, como eu disse, eu vim de um lar cristão, né, católico e tal, mas assim, eu ia à igreja e tal, mas o Deus, a forma como eu conhecia era diferente, né, tanto que eu me aproximei mais de Deus, eu acho que Deus sabe onde ele aperta o calo, né, por exemplo, a parte amorosa para mim sempre foi um calo, assim, tanto que eu falava que não ia casar, que eu ia ser não sei o quê, né, enfim, e quando eu conheci, até minha família achou muito, né, nossa, ela apareceu com um namorado, o que é isso? Vai casar, porque, né, o Du foi meu primeiro namorado, né, isso com 27 anos. Então, foi nesse momento, né, o Du, né, ele é batizado e tal, mas ele não frequentava ainda, né, ali a igreja e tal. Claro, acreditar em Deus ele acredita, mas não frequentava na época.
mas a família ali do Du, enfim, já frequentava, e eu via muito isso, né, eles falarem, e tu confirmou esse casamento em Deus, e daí eu fiquei pensando, meu Deus, elas estão certas, o que eu pensei? Daí eu comecei a me aproximar, porque nesse meio tempo também acho que quando é o momento, né, de tu se converter, Deus te aperta, porque assim, ó, eu saí da assessoria ali, minha vizinha era evangélica, o Uber que eu peguei era pastor, enfim, assim foi indo. Eu comecei a ir na igreja, né? Meus vizinhos me convidavam e me levavam à igreja, meus vizinhos de porta, assim, no apartamento que eu morava. E ali eu comecei a frequentar, né? O Duque na época namorava também, né? Começou, e ali começou a surgir isso, né? De entender. Eu me lembro que a palavra da conversão... O evangelho, na verdade, isso, né? É a minha palavra, assim, que me converteu, assim, porque eu sempre me achei... eu digo convertida assim no sentido de entender realmente que Cristo é vivo, de entender isso, que isso me pegou. Como eu sou de temperamento melancólico, sou pensativa, me lembro que o pastor falava sobre isso, e isso sempre me toca muito, que a gente nunca vai saber de tudo, né? E que Deus, e é uma coisa que eu luto até hoje, porque assim, Deus sabe de tudo e eu posso calcular, porque o melancólico pensa, a gente é sempre estrategista, tem muitas qualidades, a gente controla muitas coisas. Para minha profissão é excelente, né, como advogada também, mas Deus é onisciente e isso me gera também um desgaste, né? E aquilo, com essa palavra, eu, né, aceitei Jesus, como se diz assim, né, aceitar Jesus para um novo, né, seria um novo batismo, né? E isso me proporcionou um descanso, eu acho, que hoje também, quando eu vejo que eu estou muito consumida, né, eu penso, não, só Deus sabe de todas as coisas, eu não tenho controle de tudo, e isso me acalma, assim. E como é essa nova Dani, assim, como que tu busca a Deus, como tu faz os teus devocionais? Tem uma dica para passar para o pessoal que está assistindo? Uma coisa que eu tenho aprendido, assim, e até faço um devocional de casal com meu esposo e falo sobre isso, e na vida cotidiana eu vejo isso, né? As coisas não fluem, elas não acontecem, né? A gente tem que ser intencional, a gente tem que correr atrás, né? Então, se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que buscar. Tanto que o que eu percebo que esses dias, né, um tempo atrás, eu estava conseguindo fazer meus devocionais todos certinhos. Mas agora veio mais trabalho, assim, na advocacia, e eu não estou encontrando tempo para fazer academia, devocional, e o que Deus já me ministrou no meu coração. E eu já estou começando a fazer essa rotina. Até brinco que parece... até hoje de manhã a gente brincou na nossa conversa que já é o inimigo, né? Que aconteceu todo aquele episódio de noite, uma chuvarada, não consegui dormir bem. Mas eu tenho buscado dormir cedo, para acordar cedo, para eu ter o controle da rotina, tipo acordar às 6h30 e tal, faço meu devocional, tomo meu café, faço a academia, mas a dica que eu queria dar é essa, né, não existe assim, quando uma regra, né? Sobrar tempo, não sobra tempo, tu tira tempo, né, assim como tu tira um tempo para ir numa academia, tu tem que tirar um tempo para fazer um devocional, porque se tu esperar para sobrar tempo, não vai sobrar tempo, né? Não tem uma regra, né? Tem que ser pela manhã, tem que ser à tarde, tem que ser à noite. Não, acho que cada um também tem o seu... Claro que o correto é o nosso primeiro horário, né? Tirar para Deus. Mas às vezes, dependendo da correria de cada dia, de cada um, dependendo do horário que trabalha também, né? Para mim, eu prefiro à noite, antes de dormir, que daí a minha cabeça, sabe? Já tá mais descansada, eu tô mais assim... até para absorver mais, eu sempre prefiro ler à noite, assim, porque durante o dia eu já estou muito cansada, justamente porque a gente trabalha à noite, então durante o dia a gente fica assim, meio que... Eu penso, uma coisa que eu ouvi de um pastor uma vez, assim, eu escuto bastante pregação enquanto faço almoço, essas coisas, é entregar o dia, né? Entregar o dia para Jesus e tal. Então, procuro fazer isso logo de manhã. Daí, o devocional que eu julgo mais ler a Bíblia, eu deixo às vezes também, para noite e tal, porque também... como a gente vive muito com tela, o dia agitado, preocupação, tu desacelera, correria, né? Quando tu lê a Bíblia, assim, é uma palavra... de conforto, né? Eu acho, claro, às vezes tem umas palavras de confronto, né? Mas assim, é um momento que tu consegue, acho que a Bíblia te traz esperança, né? Para mim, ela me traz isso, uma esperança, um consolo. Instrução, né? Instrução é o que eu mais encontro. Às vezes no dia a dia, até eu vejo quando eu atendo meus clientes, eu lembro muito de passagens, assim, de provérbios, assim, provérbios eu acho que tem instruções para o dia a dia, assim, diárias, assim, e dá para aplicar. Tem algum livro da Bíblia, assim, que mais te tocou, que, sim, fala muito contigo? Algum de preferência?
Eu gosto muito de Eclesiastes, eu acho muito bonito, assim, porque eu acho que por causa do meu lado melancólico, assim, eu acho ele extremamente sábio, né? Se não me engano, também que eu tô começando, gente, nessa caminhada cristã. É um bebê na fé. É um bebê, mas eu acho que foi escrito por Salomão, né? Na velhice, né? Então ele pediu, até eu brinco com Deus, porque eu também sempre quis ser muito sábia, né? Mas Deus, ele veio antes, né, o Salomão, ele disse que ele queria ser o homem mais sábio, então o mais sábio já é dele o título, então se eu pudesse a segunda mais sábia, né? Mas eu acho profundamente sábio, né? Todos os textos ali que realmente dá para ver que é uma pessoa, como eu sou melancólica, né? A Day também vai se identificar que ela também é. A gente fica observando. Eu com 31 anos consigo entender muito bem o que ele está falando. Eu fico pensando, com 60, eu acho que ele passou pela vida, sei lá com quantos anos ele morreu na época, mas dá para ver que é uma pessoa que está falando de uma vivência, de um lugar de alguém que viveu a vida com sabedoria, né? E pode dizer, por exemplo, ele fala coisas que a gente vê, porque às vezes a gente se questiona. Uma das coisas que me marca muito, e eu sempre falo no dia a dia, é que pro ímpio, né, e pra pessoa, pro bom e pro mal, né, não falar ímpio ali, porque isso é mais na outra, acho que é a linguagem mais do Velho Testamento, mas ele fala que pra pessoa boa ou ruim acontecem as mesmas coisas. E é verdade, que é uma coisa que ele observou, todos, né? que ele observou durante a vida. A diferença é que as pessoas e isso eu percebo, a diferença é que nós que acreditamos, né, que Deus está ali, né, nós que acreditamos em Deus, que somos crentes que Ele existe, a gente tem um consolo maior para passar pelas coisas, mas as tribulações acontecem para todo mundo, uma perda, né, perda de emprego, perda familiar, né, aborto, dificuldade de engravidar, essas coisas acontecem para os crentes e para os descrentes. E para ti, o que é viver com propósito? Viver com propósito, para mim, acho que é viver com sentido. Viver com um sentido da vida. A gente vê isso, até essa semana, não sei se eu vi uma notícia de um suicídio, eu acho que até foi no GC, né, que a gente, né, que uma pessoa que alguém da cidade teria cometido suicídio, uma pessoa com posses. Também tenho, particularmente na minha história familiar, tenho um tio muito próximo, muito querido, que também financeiramente, né, a gente tende a olhar a vida materialmente, não tinha nada, tinha um casamento, tinha filhos, né, uma vida extremamente confortável, mas eu acho que é isso, Deus nos traz propósito. Eu acho que o propósito seria Deus, é um sentido. Quem é a Daniele? Porque eu penso assim, sempre a minha oração é essa, mesmo antes de entender que isso era uma oração. Eu falava para Deus que eu não queria que minha vida fosse em vão. Eu sei que Ele me criou para alguma coisa, que eu vim para fazer alguma coisa, que sempre quis e ainda busco, né, meu propósito pessoal, para que eu fui chamada especificamente, né, que todo mundo tem um chamado de, né, proclamar o Evangelho, falar da palavra de Deus, mas eu acho que é esse sentido, e eu vejo que né, os problemas de saúde mental refletem isso, né, claro que nem toda, né, depressão não é essencialmente falta de Deus, né? Mas essa falta de sentido, né? Eu acho que o vazio verdade, né? é uma vida sem Deus, uma vida sem propósito. Então, propósito para mim é um sentido na vida, saber que Deus me criou para algo, que eu sou um plano dele e que quando eu morrer vou voltar para ele, para algum outro lugar, né? E hoje tu já reconhece que tu encontrou o teu propósito de vida? Isso às vezes eu reflito, assim, com certeza meu propósito de vida minha vida tem sentido. Eu sei que Deus me criou para algo, por exemplo, na minha profissão, no casamento, ter uma família, criar filhos, né? Sempre aonde eu estou, eu procuro ser o que Deus me chamou. Penso assim, no meu lugar, o que Deus gostaria nessa situação? Olha a minha vida como se fosse um filme. O próximo, o que Deus esperaria da Daniele? Mas especificamente, às vezes eu me pergunto especificamente, não sei se às vezes até a gente conversou uma vez sobre esse propósito, chamado, né? Se Deus me chamou, por exemplo, hoje na advocacia, há muito tempo, meu pai também sempre foi um homem, minha família é católica, mas são pessoas de muita, muita fé, e meu pai sempre falou que eu ia ser uma juíza, né? E tanto que eu escolhi direito por causa disso, né? Hoje, né, eu estudava para concurso público, tanto que eu era assessora, né, de juiz. Hoje eu não sei se eu quero ser juíza, mas me pergunto para Deus, porque da minha vontade o que eu vejo que Deus já trabalhou no meu coração. E é verdade, só pode ter o poder
quem não quer ele, né? Que tem até na católica eles falam assim, que só pode ser papa quem não quer ser papa, ou seja, que tu é um serviço mesmo, né? Então eu vejo que hoje eu estaria preparada para ser juíza, porque da minha vontade eu não gostaria. É uma submissão à vontade de Deus, né? Eu sei que tem muita responsabilidade, teria que, né, hoje passar num concurso é muito difícil e tal, mas na advocacia eu sigo fazendo, né? Eu vejo que eu faço o meu trabalho, então hoje eu faria, né? E não foi sempre assim. Isso que eu queria falar para as pessoas também, porque a gente se trabalha muito. Para mim, por muito tempo, a magistratura foi um status, né? Não era algo do coração, querer ser magistrado. Agora, para mim, só seria se Deus me chamasse. Tipo, eu dissesse assim, sabe aquela coisa bem confirmada, 2, 3 pessoas, olha, para tudo, né? Enfim, sentir no meu coração. Senão, eu não seria, né? Existe a responsabilidade, né? O serviço, isso é pesado, né? E seria algo realmente por amor mesmo, de submissão. Isso até hoje estava falando com uma amiga minha no WhatsApp, que todo momento a gente pode ser bênção na vida das pessoas. Essa minha amiga está com dificuldade de engravidar. E eu senti na fala dela, de que ela falando que estava num período difícil e do emprego, e ela comentou algo que fulana vai ter que sair do emprego porque vai estar grávida, ficaram sabendo, na primeira tentativa engravidou. Quando ela colocou isso, eu senti que era uma dor dela, porque ela tá tendo dificuldades, né? E daí eu falei isso da minha vida para ela, né? Eu falei para ela que eu também, a comparação, né, é um problema, porque eu acho que tu viver uma vida em Deus é tu aceitar o que Deus designa para ti, né? Eu falei para ela, com certeza tu não sabe, talvez ela, porque a minha amiga, ela é bem financeiramente, tem um casamento maravilhoso. Eu disse, com certeza ela também tem um lugar que ela não é feliz, né? Que ela se submete, só que a gente olha para a vida de uma outra forma, né? E eu tenho buscado isso, essa submissão em Deus, de tipo, não, foi Deus que me criou. Se eu sou assim, às vezes eu tenho um problema um pouco com o meu peso, porque eu, para engordar, sou uma... e eu busco aceitar que Deus me criou com esses talentos. É uma luta diária, né? Sim. Tipo, meu esposo vai ver isso, vai dizer... porque é uma busca diária, porque às vezes eu também saio fora da caixinha. Sim. Mas eu digo que a palavra de Deus, basta acho que tu tá presente, né? Pra tu ser luz na vida das pessoas, assim... Toda hora vai ter alguém que tu pode ministrar o coração. Ela se sentiu aliviada, agradeceu as minhas palavras. E, claro, não falei para ela, porque não sei bem qual é a fé dela, né? Mas com certeza vou orar para ela engravidar, para que ela entenda que esse é o processo dela, né? E então, dentro da tua profissão, tu acha que tem um propósito de Deus através da tua profissão, ou tu ainda acha que tu ainda tá em dúvida pela tua fala? Eu tenho dúvida, assim, tipo, como é que eu vou fazer? Em qual área? Se Deus quer isso, se Ele quer uma juíza, uma advogada, mas o que eu percebo muito, que eu acho que Deus não falha, é que se hoje eu fosse uma juíza, seria uma juíza já bem diferente, pelo pouco tempo que eu tô na advocacia. Sim. Então, o que eu acho que isso faz parte... Um olhar diferente agora. Isso, muito. Então, eu acho que, assim, eu gosto, e eu estou fazendo, eu vejo, assim, que muitas vidas, né, fico muito feliz, assim, muitas vidas já foram tocadas pelo meu trabalho. Então, eu acho que talvez mais para frente, isso que Deus tem me ministrado no meu coração. Talvez, não agora eu tenho 31, mas já pensou eu, tipo, mais 15, 20 anos na advocacia e depois ser uma juíza com 60? Acho que tem muito a o dar. Olhar já muda também. O olhar, mais ainda, a sabedoria, né, a vivência, porque assim, infelizmente, ainda mais hoje com inteligência artificial, né, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra totalmente diferente, e eu acho que... E uma sabedoria divina é outra coisa ainda, entendeu? Eu acho que isso faria toda a diferença, porque as soluções, né, que vem, por exemplo, Salomão, aquela história clássica de quem era a mãe, né, é uma coisa que só vem de Deus, né, e muda rumos, muda histórias, né, harmoniza, né, então acredito, não descarto, Deus nunca tirou isso do meu coração, não que eu não queira mais, mas assim, às vezes eu penso assim, tenho essa preocupação de não fazer o que é confortável para mim, né, porque para mim é confortável também, né, tipo, a advocacia tem liberdade, mais de horário e tal, mas assim, eu fico pensando, né, com essa minha vontade, eu busco sabedoria, eu sei que Deus me deu alguma coisa que eu percebo que as pessoas falam isso para mim, então esse dom tem que ser derramado no momento oportuno, então
No momento oportuno, acredito que quando Deus quer fazer, Ele vai, né, vai me sacudir, como Ele fez para me converter. Era vizinho, era Uber, não tinha como negar que aquilo estava acontecendo, né? Então, se um dia Ele quiser botar esse desejo no meu coração de ser magistrada, com certeza o mundo vai sacudir também e eu vou entender, né? É como se Deus estivesse estreitando o teu caminho, né? Para chegar até Ele, né? Que lindo isso. Vamos ver uma próxima pergunta. Você acredita que toda pessoa tem um propósito na vida? Eu acredito. Eu acredito. Até uma vez, né, a gente comentou sobre isso, né, que a gente falava sobre Judas, né, então, Deus, né, uma coisa que me chocou, assim, que eu venho estudando sobre a palavra, é que nem todo mundo seria, né, escolhido, né, nem todo mundo tem, todo mundo tem um propósito. São chamados, isso. Poucos escolhidos. E talvez o que eu acredito em todo mundo tem um propósito, mas nem todos um propósito bom, né? Essa ideia né, o homem mau também foi criado por Deus para, né, para um propósito, né? Assim como, por exemplo, Judas foi criado para aquele propósito, né, que ele cumpriu, enfim, até eu acho que é uma ideia como a palavra de Deus fala que é nosso, né, assistindo The Chosen, aquilo me tocou bastante, que o reino dele não é desse mundo, né, o reino de Deus, né, não é desse mundo. Sim. Então me faz parecer que tudo que a gente vive, até as maldades e tal, é uma prova para o nosso, né, para o nosso coração. Então eu acho que sim, todo mundo tem um propósito, mas não necessariamente um propósito bom. Muita gente sempre procura isso, né? Qual é o meu propósito, mas assim, a gente nunca para pensar que tem esse lado, né, do propósito bom e o ruim ainda, né? Uhum. Isso é uma coisa bem triste, né? Porque pra gente, a gente só gostaria que existisse propósito bom, né? Sim. Mas a gente sabe que não, né? Como tu acabou de dar o exemplo do Judas. Vamos para a próxima pergunta. Dani, a gente sabe que a gente é falho, né? Que tem muitos momentos na nossa vida que é difícil. E eu queria te perguntar, quando chega assim o cansaço, o desânimo na tua vida, o que te motiva a levantar mais uma manhã? Sabe, a gente tem fé, tem esperança, né? A gente tem amor pela vida, a gente ama Jesus, mas assim, quando tá naquele dia, assim, porque a gente tem aquele dia que a gente não tá legal, né? O que te motiva a levantar, a viver, continuar, a fazer as coisas que é necessário ser feita? Eu acho que a esperança, né, tá até na Bíblia, né, a cada dia tem o seu mal, né, e isso é difícil, né, às vezes, e eu acho que também a aceitação entra ali, né, porque vai ter dias que tu vai estar mal, né, e que tu vai acordar, aquilo lá vai te dar uma ira, às vezes tu tá com uma raiva, mas é o continuar até, eu acho, até o permanecer e ter a esperança que isso não tem nada de anormal, né, porque às vezes a gente fala, meu Deus, eu tenho amigas mais sanguíneas, e daí eu vejo que elas falam, meu Deus, hoje acordei que elas estavam, né, mas isso faz parte, ninguém vai estar todo dia bem, né, mas eu acho que assim, o que eu procuro fazer é permanecer e a esperança, porque o dia... uma vez eu li, era de me lembro quando era pequena, e até isso às vezes foi uma coisa simples que eu falei para uma mulher, que ela tinha bastante sofrimento, uma conhecida minha, e um dia ela me falou isso, depois dos 4, 5 anos, eu vi que aquilo, olha, foi um instrumento de Deus sem saber. Ela disse assim, tudo passa, né, que era um provérbio chinês que um sábio deu para a pessoa, né, tipo, eu dei para a Dai vai abrir no momento mais feliz da vida dela, esse papelzinho, e depois o momento mais triste da vida dela, e nesse papelzinho estava escrito, tudo passa, né, então assim, nada é permanente, né, acho que saber se equilibrar nisso, e acho que é engraçado, né, porque tudo passa no momento de felicidade e te dá aquilo, tenho que aproveitar, porque isso não vai ser sempre. E no momento de tristeza, te dá uma esperança, né? Porque isso vai passar. Eu até brinco que no meu dia a dia como advogado, nem sempre tudo dá certo, né? Às vezes a gente consegue o direito e às vezes não consegue. E até brinco com a minha estagiária, a Manu, quando dá certo, eu nem mando por WhatsApp, eu ligo pro cliente. Eu falo, oh Deus, né? Porque é bom de tu dar notícia boa, né? E saber que aquela vez foi bom, né? Mas vai ter o dia que não vai ser. É verdade. Até vou ler aqui para nós o versículo, o texto que tu gosta. Eu gosto de vários da Bíblia. Até que em Eclesiastes fala 3, né? Há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer.
tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e de dançar. E assim vai, né? E é exatamente isso, né? Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Tem o tempo que a gente passa, às vezes, a noite chorando, mas pela manhã vem a alegria também, como diz a palavra de Deus, né? A gente tem que deixa de lado o que está nos atrapalhando, o que está nos, né, movendo nosso coração para tristeza, frustração, entrega na mão de Deus, levantar a cabeça e seguir em frente. Exatamente, né? É viver. Tem até uma passagem lá no The Chosen, que era aquele guarda que se converteu, né? Enfim, não me lembro ele. Não. O outro, aquele guarda que tinha um filho que foi curado e não tal. Jairo? Não, é um guarda romano lá, mas que era... A série The Chosen dá a entender que nem todo o serviço militar era contra, né? Que ele curou um filho de casa. E ele diz assim lá né? Ele fala que eu sei, né? Que ele não precisa ir até lá porque ele é militar, que ele pode dar o comando. Autoridade, né? Ele disse, e aquilo me tocou porque é verdade. Eu sei que tudo que tu quiser vai acontecer. Então, às vezes, quando eu tô que eu tenho ansiedade, porque a gente trabalha com responsabilidade, né? O que eu penso é justamente nisso. O que Deus quer que vai acontecer, se eu tiver que passar por um luto, por um desemprego, por um desamparo, não vai acontecer, entendeu? Eu vou ter que passar por isso, entende? Assim, o que Deus determinar vai acontecer. Então, o que sobra pra gente, às vezes a pessoa fala, mas como tu conseguiu passar por isso, por aquilo? Porque aconteceu. Se tu não se tirar a vida, que não pode se tirar a vida, tu vai ter que passar por aquilo, por um processo, né? E cada um tem uma porção, né? Eu acho que isso até esses dias eu vi ali de uma mulher que passou aqui de Joinville, alguma coisa, aquilo me chocou e mexeu muito com a minha fé. Eu que tenho esse problema, que eu tenho trabalhado muito, né, de não me comparar, ela passou por 73, algo assim, cânceres. Ela tá há 27 anos lutando contra, o rosto dela é todo, né, marcado, né, desconfigurado, sofre preconceito, com certeza não tem uma vida sentimental. Eu fiquei pensando, e ela glorifica a Deus, eu fiquei pensando, será que eu glorificaria a Deus, né, levando uma vida assim, que eu só me trato por câncer e tal, e ela glorifica, ela entende que aquela foi, Deus a criou assim, e aquilo é a porção dela. Ela não poderia olhar, mas Deus, por que eu? Porque não podia ser só um câncer. Né? Não fica questionando, né? E eu me vejo, às vezes, muito questionadora. E eu acho que aceitar e entender. Eu acho que tu tem que aceitar que cada um tem uma porção e tu fica feliz com a tua grama, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Até esse dia eu tava até brincando com a Jordina, né? Que eu tava ali atribulada no serviço. E o pessoal num grupo lá bombando, né? Era um grupo de despedida de solteira de uma amiga crente que vai casar, que é um testemunho até que ela orou e tal. E daí o pessoal tava bombando lá e eu pensei por um momento, meu Deus, eu queria estar fazendo um bolo hoje à tarde, ser uma esposa que fica em casa, né? Mais descansada, bota um bolo ali assar, né? Fica só com os afazeres de casa. Mas ao mesmo tempo, Deus já me disse assim, talvez elas também ficam pensando, eu queria, né? Porque às vezes a mulher quando fica em casa, às vezes quer ser mais útil, né, ter mais responsabilidade, ser uma mulher de sucesso, ter uma carreira, né, e naquele momento eu pensei, tem os ônus, né, e os bônus de cada um, então eu posso olhar para os meus bônus, né, ao invés de ficar, porque a gente é sempre tentado a olhar, né, a grama do vizinho, a comparação, e a comparação mata a gratidão. O romano fica em Mateus 8, 5, se alguém quiser estar lendo depois. Do testemunho. Então vamos para a próxima pergunta. Agora eu te pedi para te dar um conselho para mulheres e homens que têm se sentido perdidos e sem direção na vida. Para que assim, que aqueles que têm corrido atrás do propósito, mas não sabem para onde vai, sabe? Eu acho assim, primeira coisa, a gente tem que ter humildade, porque às vezes, vamos por assim, não basta dizer assim, vai, procure a Deus, né? Claro, Deus é grande coisa, mas eu digo assim, eu falo por mim, né? Nessa caminhada, que nem eu falo, eu sou uma bebezinha ali na fé, né? Eu tenho amigas, por exemplo, a Dai, o pessoal do café, outros cafés, cunhadas, eu converso sobre Deus. E pessoas que vão me aconselhar sobre isso. Então, assim, uma direção. Eu quero ter acho que todo mundo deveria buscar uma vida espiritual e ter humildade. Sabe aquele teu amigo, crentinho, crentinha, né? Né? Vai lá, conversa com ele sobre Deus, né? Como tu pode fazer.
como obteve, e conversar com pessoas que tu vê, eu acho que uma conversão, uma transformação, que obtiveram, né? Sempre se ocupar de pegar conselho com pessoas que, né, estão no lugar que, né, que tu almeja estar, que tiveram uma direção, que Deus respondeu, e ser intencional nisso, porque eu acho só o perigo que às vezes eu não tenho esse problema mesmo, assim, não que não é uma coisa que eu tô me vangloriando, assim, mas eu sou uma pessoa de pedir ajuda, eu não sei e tal, né, essa pra mim humilde, né? Tenho outros defeitos, né, mas assim, esse assim, você precisa pedir ajuda, olha, não consigo, né, como eu faço para me aproximar de Deus, porque às vezes a pessoa pode se frustrar, dizer não, né, porque às vezes quando a gente tá irado, alguma coisa, né, esses dias eu até tava vendo lá, tava fazendo uma live, né, ali acompanhando essas pregações online, né, e o pastor falava de todo mundo, respondia a oração de todo mundo, e eu falei em mente, e eu, Deus, a minha oração, a gente tem que ter, mas como eu já ando, também tenho amigas, né, em Deus, eu sei que até o silêncio é uma resposta de Deus, então a gente também não pode correr esse risco, não, vou lá, vou conversar com Deus, vou ficar 3 dias sem comer, Deus vai me responder, né, não é assim, né, tem amigos... Como se obrigasse a Deus a responder, né? Exatamente, tem amigos que já têm uma vida espiritual e com certeza busquem uma vida espiritual, né, que isso faz, né, isso até a ciência já fala, né, as pessoas que têm maior qualidade de vida são pessoas que têm uma vida espiritual, que têm Deus, né, acreditam em algo maior, enfim. E até, às vezes, Deus tem orações que Deus não responde na hora, tem orações que Deus responde, tem oração que Deus não vai responder, mas a gente também tem que estar sensível a ouvir a voz dele, né? Porque às vezes ele responde através de uma conversa com uma amiga, né? Com um parente, sei lá, até com um desconhecido, às vezes num filme Deus vai te falar através de uma passagem de um filme, uma leitura da palavra de Deus, né? Um livro, e às vezes a gente está tão... focada em querer, eu quero ouvir a voz de Deus, mas não presta atenção que ele responde no dia a dia, né? Às vezes até no cantar de um passarinho, né? E daí, às vezes a gente fica tão focado porque hoje em dia se escuta muito, assim, as pessoas falam, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, mas até então, Deus falou comigo, mas a pessoa às vezes não entende que às vezes ele falou comigo foi através da palavra de Deus, né? E tem que ser ter esse olhar mais sensível, né? De que ele pode falar de várias formas, né? O imediatismo, né? O imediatismo mata isso. Até agora que tu falou, eu ia falar exatamente isso, que nesse dia eu tava ansiosa, né? Tipo, quem disse que ele precisa responder na live, né? E hoje de manhã até fiquei... E depois a gente precisa, eu acho que é isso. Desacelerar, né? Tem pastores que falam passarinhar, porque assim, se tu tá no mundo corrido, tu não consegue ouvir a voz de Deus, que nem hoje de manhã, quando eu dei essa palavra para uma amiga, que eu vi que ela tava focada no que ela não tinha, e eu né, depois até falei pro meu esposo, eu falando para ela o que eu deveria ter me falado semana passada, né, tipo, Deus me fez, eu dando o conselho, né, tipo, eu me percebi... respondendo, né? Já respondendo, era uma resposta, eu até falei para ela, olha, né, tipo, que né, a gente ficar questionando as porções de talento, por exemplo, eu às vezes tenho uma facilidade bem grande assim de engordar e tal, eu penso, tem que eu ir na academia e essas pessoas que comem não vão, né, eu braba, né, mas eu olhando umas outras coisas que eu tenho, facilidade com estudo, eu tenho outras qualidades que Deus me deu, outra unção, né, mas eu tô olhando botei uma lupa no que eu não tenho, que eu só tenho que ter uma rotina de academia. Então, mas Deus, ele responde, né, nessa, só que é uma coisa que eu percebo, e também, voltando naquela pergunta do conselho, né, que para deixar para as pessoas ser intencional e ser mais desacelerado do mundo, ter uma vida íntima, assim, porque se tu vive na correria, tu não escuta a voz de ninguém mesmo, não dá tempo, tu não escuta nada e tu vive estressado, se atropelando, né? Porque Deus não vai te responder assim, tipo, Deus não, né, ele não é imediatista, até porque nada funciona assim, né? Eu acho que, aliás, isso Deus tem ministrado muito no meu coração. O entendimento, a sabedoria, né? Elas vêm com reflexão. E para refletir, tu precisa estar calmo, né? Tu tem que ficar um tempo ali matutando, faz sentido, né? Não é algo assim no ímpeto, né? Desacelerar. Dani, tens algum testemunho que tu queira contar, assim, que Deus já fez na tua vida? Um testemunho? Eu acho assim, que se olhar a minha vida, ela é um testemunho, né? Olhar assim para a vida, assim, uma das coisas que eu percebo
é justamente essas coisas, né, que Deus trabalha, como é que tem um ditado popular que fala da linhas tortas, né, Deus endireita as linhas tortas, algo assim que fala. Eu acho que, por exemplo, a minha história, ó, eu não queria casar, né, não queria casar, imagina cozinhar para homem, né, tipo, hoje é uma coisa que eu gosto de cozinhar, inclusive casei porque eu quero ter a experiência de ser esposa, de ser mãe, também não queria ser, né? Não queria ser mãe, era uma pessoa que tinha voltada para a carreira, assim. E hoje eu olho para minha vida e eu vejo que ela é um testemunho, assim, uma transformação e que, assim, se olhar de forma bem refletida, como Deus, ele trabalhou muito cedo em mim. Por exemplo, assim, com 10 anos eu tive depressão. Tipo, bem, né, sofri bullying, assim, que eu era mais gordinha e tal. Mas eu vejo que tudo isso me deu uma casca e nos pequenos detalhes, assim, minha mãe também, ela era mais, assim, eu nunca fui muito, assim, paparicada, assim, não que me faltou amor, assim, mas é aquela coisa, a pessoa, acho que eu transbordava essa energia, ela resolve, né, ninguém se preocupava, assim, no sentido, não que eu era desamparada, mas eu não era alguém que precisava de tanta atenção, assim. De tanta atenção, a Daniele vai se virar e tal. Então, e hoje eu vejo que eu já fui forjada, né? Tanto que hoje até eu tenho muito para melhorar, assim, muito mesmo, assim, eu quero atingir, assim, níveis de sabedoria, de maturidade, assim, claro, para Deus, para poder exercer, né, e viver com tranquilidade. Mas, assim, para minha idade até consideráveis e que precisa, que hoje eu vejo, por exemplo, assim, se eu não fosse trabalhada em algumas coisas que, ó, eu com 16 anos, hoje as pessoas dizem, ai, como tu é calma, né, querida? Eu era chata, gritava com todo mundo, né, era irada no 12, né, eu até brinco que se meu esposo me conhecesse com uns 16, 17 anos, nós não ia nem conseguir se unir, porque eu era bem, né, eu vejo toda uma transformação, até minha família percebe isso, assim, vem, né, como eu me transformei, né, usei, né, tudo que me aconteceu na vida e hoje, né, tendo uma vida com Deus, eu percebo que tinha a mão de Deus, né, nesses processos, que eu achava nada a ver isso aqui, o que eu tô passando, né, a gente não é nada aleatório, né, dá para ver que isso te forja, né, há uma linha fina que a gente não vê, mas é puxada por Deus, assim, ele tá, tipo, me desenhando. A Daniele que ele projetou, com certeza, eu já perdi coisas que ele imaginava que talvez não faz parte por exemplo, a ira, né, muito brava, assim, estourada, né, hoje quem me vê às vezes fala assim, meu Deus, nem te imagino estourada, mas pois era bastante, então eu acho que é isso. E agora, para nós encerrar, eu queria que tu deixasse uma frase de esperança, assim, para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Uma frase de esperança. Eu acho que eu vou apostar nessa daqui, né, que eu falei hoje, né, como deu esperança para aquela minha vizinha, né, tudo passa, né. Essa semana, até aqui em Joinville, foi ontem, né, um influencer daqui, eu sei que perdeu a jovem esposa, né, de 26 anos, num acidente. E ele também relembrou isso, né? A gente não sabe quando é o último dia de alguém, né? Então, tantos momentos felizes, lembrar que tudo passa, para estar presente o máximo possível, não esperar também, tenho tempo para melhorar, e a gente não sabe quantos dias a gente tem, né? Se a gente tem a salvação garantida, a gente não sabe de nada disso. Então, tudo passa, os dias bons, né? Pensar nisso, quando tá ali com a família, com o filho no colo, com o marido, mesmo quando às vezes ele te estressa, lembrar que tu tem, né? Que tu tem um marido, que essa pessoa foi confiada para ti e que talvez ela não vai estar, tu não sabe quanto tempo ela vai estar contigo, né? E isso também é um compromisso teu. E no momento ruim também, para te trazer esperança, né? Que tudo passa e que esse momento também vai passar. Muito bom. Então, essa mensagem que a Dani deixou, que tudo passa, né, é uma chave para a vida da gente, né, que a gente possa refletir a respeito disso e realmente, se você está passando por algo difícil, algo assim que está tirando a tua paz, está deixando ansioso, com medo, fique firme e coloque nas mãos de Deus, porque tudo passa, né? A Bíblia fala que debaixo do céu tem um tempo para todas as coisas. Tá? E fica aqui hoje, Dani, quero te agradecer. Eu que agradeço. Por esse tempo, pela tua história, por ter contado para nós, por, né, abrir o teu coração. Espero que possa ter alcançado outras vidas também, né, com exemplo. E
queremos, né, pedimos aqui, curte, compartilhe, comente lá para estar nos ajudando a divulgar e que alcance mais vidas. E até a próxima Talkcast Vivendo com Propósito.